Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, fazendo todo o acompanhamento que é necessário dos materiais que nós temos disponibilizado. E eu vim aqui para, conversar um pouco com vocês sobre a nossa disciplina, daquilo que vimos e que estamos vendo. No começo do semestre, né, comentei com vocês, né, em aula, sobre as condições históricas para o surgimento da filosofia. Comentei também lá o que era e o que não era filosofia, né? Que a filosofia não era conversa vaga, não era conversa de bar, e que filosofia era justamente a ferramenta para a gente poder pensar melhor. Depois dessas condições históricas que estão lá, o alfabeto, a moeda, a navegação, e a mais importante delas, a política. Isso também estava no nosso P2. A polis, a cidade-estado, foi a principal determinação para o surgimento da filosofia na Grécia. Tudo bem? Nessas condições históricas, falamos sobre o mito. O mito não é mentira. A mentira ela tem uma conotação moral, que você sabe que está enganando. O mito é uma narrativa que visa explicar aquilo que não se sabiam as suas causas reais. Então, o mito é uma narrativa que é passada de pai para filho, que eram histórias que tranquilizavam as pessoas. E, como eu falei, até hoje nós utilizamos, de certa forma, o mito no nosso cotidiano como uma forma de conhecimento. Como nós temos a filosofia, a ciência, a religião, nós temos a arte, a literatura, nós temos o senso comum e nós temos a mitologia como forma do homem conhecer, interpretar, interagir com o mundo, e nós chegamos a realizar uma atividade de sala de aula. Depois nós tivemos, na sequência das aulas, a metafísica que estuda a essência, o ser, né? A preocupação da metafísica é o ser. E nós vimos essas discussões ao longo do tempo da metafísica, principalmente com Parmênides: o ser é e o não ser não é. Então, o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e nós também comentamos isso junto com a metafísica da religião, né? Então, a religião, o foco dela é cuidar do livro sagrado e passar essa fé e esse conhecimento da fé em relação com a base religiosa para os seus membros. Depois nós falamos ainda um pouco sobre estética, que é a ciência da beleza, né? Nós vimos lá com Kant na estética que muitas vezes é olhado o material que é feito. E a arte, ela perpassa tudo isso, ela vai além do material do que é feito, né? Nós precisamos ir além do material, justamente na ideia, naquilo principal que o autor tem a nos passar, né? Que o artista tem a nos passar. Depois nós falamos ainda sobre política, nós chegamos a falar sobre política e falamos a diferença entre o bem comum, né? E isso é importante, isso é política, é a busca do bem comum. E não, muitas vezes, a politicagem, o desvio de verba, aquilo que nós estamos acostumados. Isso fazendo um grande resumo. E quando as aulas entraram, né, já paralisaram por conta do Covid-19, nós passamos o material para vocês junto com os slides que falavam um pouco sobre lógica. Lógica é a clareza do pensamento. Lá no material e também nas atividades que eu disponibilizei para vocês, a lógica tratava justamente sobre a sua explicação básica, que é o silogismo, que é o argumento lógico perfeito para Aristóteles, e da falácia, que é o argumento inconsistente, né, na sua maneira de expressar eficazmente o que alega. Isso está lá no nosso material. Já no retorno agora do segundo bimestre, né, pós P1, nós disponibilizamos o próximo item, né, do nosso caminhar da filosofia, que é ética e moral. Ética e moral são as mesmas coisas? Não, mas estão conectadas entre si. Ética é o princípio, moral é a ação. E isso, o professor Mário Sérgio Cortella e o professor Clóvis Barros, no vídeo que eu disponibilizei, nos ajudaram a entender um pouco mais sobre ética e moral. Não é porque eu estou sendo moral que eu estou sendo necessariamente ético. Lembrando que a moral, ela é desse grupo, ela está conectada a esse grupo. E a ética, ela visa impor racionalmente, né, através da filosofia, desse campo ético, e visa impor esses limites, né, para que a pessoa ela possa usar a sua razão, para que ela possa balizar, né? A ética ela vai balizar as nossas ações. Tudo bem? Logo, logo eu disponibilizo outro vídeo para a gente. Tudo bem? Vamos ficar nesses 5 minutos.
Olá, alunos. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, fazendo todo o acompanhamento que é necessário dos materiais que nós temos disponibilizado. E eu vim aqui para, conversar um pouco com vocês sobre a nossa disciplina, daquilo que vimos e que estamos vendo. No começo do semestre, né, comentei com vocês, né, em aula, sobre as condições históricas para o surgimento da filosofia. Comentei também lá o que era e o que não era filosofia, né? Que a filosofia não era conversa vaga, não era conversa de bar, e que filosofia era justamente a ferramenta para a gente poder pensar melhor. Depois dessas condições históricas que estão lá, o alfabeto, a moeda, a navegação, e a mais importante delas, a política, e isso também estava no nosso P2, a polis, a cidade-estado, foi a principal determinação para o surgimento da filosofia na Grécia. Tudo bem? Nessas condições históricas, falamos sobre o mito. O mito não é mentira. A mentira ela tem uma conotação moral, que você sabe que está enganando. O mito é uma narrativa que visa explicar aquilo que não se sabiam as suas causas reais. Então, o mito é uma narrativa que é passada de pai para filho, que eram histórias que tranquilizavam as pessoas. E, como eu falei, até hoje nós utilizamos, de certa forma, o mito no nosso cotidiano como uma forma de conhecimento. Como nós temos a filosofia, a ciência, a religião, nós temos a arte, a literatura, nós temos o senso comum e nós temos a mitologia como forma do homem conhecer, interpretar, interagir com o mundo, e nós chegamos a realizar uma atividade de sala de aula. Depois nós tivemos, na sequência das aulas, a metafísica, que estuda a essência, o ser, né? A preocupação da metafísica é o ser. E nós vimos essas discussões ao longo do tempo da metafísica, principalmente com Parmênides, o ser é e o não ser não é. Então, o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e nós também comentamos isso junto com a metafísica da religião, né? Então, a religião, o foco dela é cuidar do livro sagrado e passar essa fé e esse conhecimento da fé em relação com a base religiosa para os seus membros. Depois nós falamos ainda um pouco sobre estética, que é a ciência da beleza, né? Nós vimos lá com Kant na estética que muitas vezes é olhado o material que é feito. E a arte, ela perpassa tudo isso, ela vai além do material do que é feito, né? Nós precisamos ir além do material, justamente na ideia, naquilo principal que o autor tem a nos passar, né? Que o artista tem a nos passar. Depois nós falamos ainda sobre política, nós chegamos a falar sobre política e falamos a diferença entre o bem comum, né? E isso é importante, isso é política, é a busca do bem comum. E não, muitas vezes, a politicagem, o desvio de verba, aquilo que nós estamos acostumados. Isso fazendo um grande resumo. E quando as aulas entraram, né, já paralisaram por conta do Covid-19, nós passamos o material para vocês junto com os slides que falavam um pouco sobre lógica. Lógica é a clareza do pensamento. Lá no material e também nas atividades que eu disponibilizei para vocês, a lógica tratava justamente sobre a sua explicação básica, que é o silogismo, que é o argumento lógico perfeito para Aristóteles, e da falácia, que é o argumento inconsistente, né, na sua maneira de expressar eficazmente o que alega. Isso está lá no nosso material. Já no retorno agora do segundo bimestre, né, pós P1, nós disponibilizamos o próximo item, né, do nosso caminhar da filosofia, que é ética e moral. Ética e moral são as mesmas coisas? Não, mas estão conectadas entre si. Ética é o princípio, moral é a ação. E isso, o professor Mário Sérgio Cortella e o professor Clóvis Barros, no vídeo que eu disponibilizei, nos ajudaram a entender um pouco mais sobre ética e moral. Não é porque eu estou sendo moral que eu estou sendo necessariamente ético. Lembrando que a moral, ela é desse grupo, ela está conectada a esse grupo. E a ética, ela visa impor racionalmente, né, através da filosofia, desse campo ético, e visa impor esses limites, né, para que a pessoa ela possa usar a sua razão, para que ela possa balizar. Né? A ética ela vai balizar as nossas ações. Tudo bem? Logo, logo eu disponibilizo outro vídeo para a gente. Tudo bem? Vamos ficar nesses 5 minutos.